Quando fundou a SpaceX, as pessoas riram de suas ideias extravagantes e, apesar de receber inúmeros empréstimos, ele quase faliu mais de uma vez. Hoje, você vai descobrir a história não contada da SpaceX. Um defensor de longa data da exploração de Marte, Musk tem falado publicamente sobre querer construir uma estufa em Marte e até mesmo estabelecer uma colônia marciana. Mas de onde vieram essas ideias visionárias? Elon Musk nasceu em 28 de junho de 1971 em Petrólea, África do Sul. Musk sempre foi um sonhador. Quando criança, ele muitas vezes se perdia em devaneios, o que levou seus pais e médicos a ordenarem um teste para verificar sua audição. A mãe de Musk, May, é uma modelo canadense, enquanto seu pai, Errol, é um engenheiro rico. Ela tinha um relacionamento próximo com seu irmão Kimball e sua irmã Tosca. Mas, quando completou 10 anos, uma grande mudança ocorreu em sua família. Seus pais se divorciaram. Por volta da época do divórcio, Musk desenvolveu interesse por computadores. Sendo uma criança curiosa, ele ensinou a si mesmo como programar e, aos 12 anos, ele vendeu seu primeiro software. O jogo que ele criou, chamado Blaster, foi descrito por Musk como um jogo trivial, mas melhor do que Flappy Bird, e lhe rendeu seus primeiros $500. Na escola primária, Musk era baixo, tímido e dedicado aos estudos. Ele sofreu bullying por vários anos. Aos 17 anos, ele se mudou para o Canadá para estudar na universidade e evitar o serviço militar obrigatório na África do Sul. Ele obteve a cidadania canadense, mas isso ocorreu em parte porque ele acreditava que tornaria mais fácil obter a cidadania americana posteriormente. Isso foi em 1992. Ele deixou o Canadá para estudar negócios e física na Universidade da Pensilvânia e, após concluir seu diploma, foi para a Universidade Stanford, na Califórnia, para cursar um doutorado em física de energia. Sua mudança coincidiu perfeitamente com um boom da internet. No entanto, querendo testar sua sorte, ele abandonou a faculdade após apenas 2 dias. Embora a decisão de abandonar Stanford possa ter parecido um erro para muitos, Musk viu de forma diferente e uma vez tuitou: "Não confunda escolaridade com educação. Eu não fui para Harvard, mas as pessoas que trabalham para mim foram." Será que essa decisão se mostraria um erro? Hoje, Musk é mais conhecido no mundo espacial por lançar a SpaceX, uma empresa privada de design e fabricação aeroespacial. Mas esta não foi a sua primeira empreitada empresarial. Foi a terceira, depois da Zip2 Corporation e do PayPal. Musk lançou a Zip2 Corporation em 1995 com seu irmão Kimball. Um grupo de investidores do Vale do Silício ajudou a financiar a empresa, que fornecia guias de cidades online para jornais como o New York Times e o Chicago Tribune. Enquanto a Zip2 alavancou, Musk morava no escritório e tomava banho em uma YMCA. YMCA é uma sigla em inglês para Associação Cristã de Moços, que é uma organização mundial de mais de 45 milhões de membros na sua região. Mas o trabalho árduo valeu a pena quando a Compaq comprou a Zip2 em 1999 pelo preço incrível de $341 milhões em dinheiro e ações. E através disso, Musk ganhou $22 milhões. Sempre em busca da próxima grande oportunidade, Elon e Kimball usaram sua fortuna para fundar a Hexacom, uma empresa de banco online. E, cerca de um ano depois, a Hexacom fundiu-se com outra empresa para formar o PayPal. Musk foi nomeado CEO, mas isso não duraria muito e, depois de iniciar uma briga entre os cofundadores, acabou sendo demitido de seu cargo enquanto estava a caminho da Austrália para um merecido descanso. Esse é o problema das férias. Ele disse uma vez sobre sua viagem mal sucedida. Apesar de não ser mais CEO do PayPal, as coisas ainda deram certo para Musk. Em meados de 2002, o eBay comprou o PayPal. E, como maior acionista individual da empresa, Musk recebeu cerca de $165 milhões dos 1,5 bilhões pagos pelo eBay. Agora, Musk finalmente tinha dinheiro suficiente para realizar seus sonhos mais loucos: iniciar uma empresa espacial privada. Após a venda do PayPal para o eBay, Musk fez cerca de $165 milhões. Embora seja certamente muito dinheiro quando se trata de enviar foguetes ao espaço, esse valor se torna bastante limitado.
Na época, não havia muito interesse público na ideia de ir a Marte, mas quando Musk iniciou o projeto Mars Oasis, a ideia realmente incendiou a imaginação pública. Havia apenas um problema. O foguete necessário para Marte custava 65 milhões de dólares. Muito acima do orçamento. Então, o que fazer quando se quer algo, mas atualmente é muito caro? A ideia é simplesmente fazer você mesmo. Essa ideia é o que levou à criação da SpaceX, Exploração Espacial Tecnológica Corporation, fundada com a intenção de construir espaçonaves para viagens comerciais ao espaço. O objetivo de Musk era tornar os voos espaciais 10 vezes mais baratos. Mas enquanto suas ideias pareciam interessantes, havia muito ceticismo de que ele seria bem-sucedido. Depois de trabalhar por 18 meses, a SpaceX revelou sua primeira espaçonave em 2006. Eles a chamaram de Dragon, supostamente nomeada após a música Puff the Magic Dragon. Com a nave espacial pronta, era hora de terminar o primeiro foguete, o Falcon 1. Musk queria que fosse o primeiro foguete construído por uma empresa privada a entrar em órbita. Mas ele não sabia que levaria vários anos antes que fosse lançado com sucesso. Nos próximos anos, o projeto parecia ser um fracasso. Apesar de obter patrocínio do Laboratório de Pesquisa Naval dos Estados Unidos e da Academia da Força Aérea dos Estados Unidos, a SpaceX estava no vermelho, com cerca de 100 milhões de dólares em dívidas. Além disso, em 2006, o lançamento do Falcon 1 falhou, com o foguete caindo no oceano. As coisas pareciam ruins e, após outro fracasso em lançar o Falcon 1, a SpaceX estava contra as cordas. Se o foguete não fosse lançado com sucesso na próxima tentativa, eles teriam que fechar. Embora Musk tenha mantido uma postura firme na época, ele descreveu desde então o ano de 2008 como o pior ano de sua vida. A Tesla continuava a perder dinheiro e a SpaceX tinha problemas para lançar seu foguete Falcon 1. No geral, a empresa passou por uma curva de aprendizado íngreme na estrada para a órbita. Embora tenha levado 4 tentativas para conseguir voar com sucesso o Falcon 1, eventualmente, ele conseguiu. Então, bem próximo do Natal de 2008, Musk recebeu mais 2 boas notícias. A SpaceX havia garantido um contrato de 1,6 bilhão de dólares com a NASA para fornecer suprimentos ao espaço, e a Tesla, finalmente, encontrou mais investidores externos. Embora o financiamento mostrasse que a NASA acreditava na capacidade da SpaceX de transportar carga e suprimentos para o espaço, ainda havia muito trabalho a ser feito para chegar ao espaço com uma carga pesada. A espaçonave Dragon exigiria muito mais potência de foguete do que a Falcon 1 poderia fornecer. Então a SpaceX começou a desenvolver um foguete de próxima geração muito maior, o Falcon 9. Enquanto trabalhava no Falcon 9, a SpaceX também fez história em 2012, quando lançou sua nave Dragon com uma cápsula não tripulada. O veículo foi enviado para a Estação Espacial Internacional com suprimentos para os astronautas estacionados lá, marcando a primeira vez que uma empresa privada havia enviado uma nave comercial com carga para a ISS. Falando sobre o lançamento, Musk disse: "Me sinto muito sortudo. Para nós é como vencer o Super Bowl." Nessa época, Musk começou a liderar as manchetes. Sua carreira extraordinária estava chamando a atenção e as pessoas começaram a associá-lo ao Homem de Ferro da vida real. A interpretação de Robert Downey Jr. de Tony Stark nos filmes do Homem de Ferro é pelo menos parcialmente baseada em Musk. E o próprio Musk teve uma participação especial em Homem de Ferro 2. Os motores Merlin são fantásticos, obrigado. Sim, boa ideia para um jato elétrico. O próximo grande projeto da SpaceX foi a Starship, um veículo de lançamento totalmente reutilizável, com destino a Marte. Finalmente, os sonhos de Elon Musk estavam se tornando realidade. Como CEO da SpaceX e Tesla, Elon Musk está transformando a vida no espaço e na Terra. As ações da Tesla dispararam nos últimos anos e a SpaceX ainda é o assunto da cidade. Avaliada em mais de 100 bilhões de dólares, sendo atualmente a segunda empresa privada mais valiosa do mundo. Embora seus anos iniciais tenham sido sombrios e muitas tentativas fossem necessárias,
a empresa acabou por fazer história ao lançar seus foguetes e espaçonaves ao espaço. Ao estabelecer um sistema de foguetes e lançamentos reutilizáveis, Musk conseguiu reduzir drasticamente os custos de voos espaciais. E, enquanto a SpaceX começou entregando cargas e satélites em órbita, agora também está lançando missões tripuladas. Em 2020, a SpaceX completou sua primeira missão tripulada, quando um voo de teste enviou os astronautas da NASA Bob Behnken e Doug Hurley para a ISS. Meio ano depois, este feito impressionante foi seguido pelo lançamento de uma tripulação de 4 astronautas para uma estadia de 6 meses no espaço. Enquanto Jeff Bezos alcançou a SpaceX com sua empresa Blue Origin, na época, a SpaceX era a única empresa comercial de voos espaciais que tinha a capacidade para enviar astronautas ao espaço. E a futurista Starship? Bem, depois de 4 voos de teste fracassados, a SpaceX finalmente lançou e pousou com sucesso sua Starship em 5 de maio de 2021. O foguete voou em uma altitude de até 10 quilômetros, ou cerca de 33 mil pés, e ver o pouso perfeito da nave espacial que Elon Musk quer usar para pousar astronautas na Lua e enviar pessoas a Marte foi definitivamente uma visão a ser vista. A questão permanece: quando isso realmente vai acontecer? Essa foi a história da SpaceX. Embora a empresa não tenha sido um sucesso na noite para o dia, seus fundadores e investidores visionários desempenharam um papel incrível em ajudá-la a se tornar a empresa bilionária que é hoje. Claro, a SpaceX é apenas uma peça do quebra-cabeça para Musk, e nos últimos 5 anos ele se tornou CEO da Tesla e SpaceX, fundador da The Boring Company e cofundador da OpenAI e Neuralink. Tudo enquanto se concentra em seu objetivo a longo prazo: escapar da Terra e colonizar Marte. E você também sonha em ir para o espaço algum dia? Deixe seu comentário e nos conte quais detalhes você gostaria de adicionar a essa história. Espero que tenha aprendido algo com esse vídeo. Se você quiser saber mais sobre as empreitadas de Musk com sua empresa Tesla, faça um comentário, que faremos um vídeo específico. Obrigado por nos acompanhar e até o próximo vídeo.